Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre algumas coisas, algumas loucuras que eu já fiz para tentar deixar a minha bike mais leve possível. A ideia era deixar a bike mais leve possível há alguns anos. Então a gente fazia algumas coisas e algumas loucuras. É claro que você conseguia trocar todas as peças possíveis por peças extremamente leves. Então eu trocava mesa, eu trocava guidão, eu trocava canote, selim. E algumas coisinhas eram bem loucura, então vou deixar aqui para vocês algumas loucuras que eu já fiz. Eu lembro que eu comprei um selim, que eu tenho até hoje, que é o Speed Needle, e ele pesava, se eu não me engano, 87 gramas, mas para mim não estava muito leve o suficiente. Então o que eu fui lá? Eu fui lá e tirei a capa de couro do selim e deixei só na espuma, para ele ficar mais leve ainda. E tirei, acho que, se eu não me engano, 10 gramas do selim. O selim ficou mais leve. Então essa aí foi uma das loucuras que eu fiz. Outra coisa que eu fiz bastante foi tirar os parafusos dos discos de freio. 6 parafusos, então eu ia lá e tirava 3, porque 3 já conseguia segurar o disco e tirava ali algumas gramas do disco de freio. Mais uma coisa que eu fiz bastante era pegar um alicatinho de unha, sabe aqueles negocinho de cortar a unha? Ir lá e cortar um pedaço dos cravos dos pneus. Isso porque eu já usava o pneu mais liso possível, era quase um pneu de speed na mountain bike. Tirava tudo isso aí dos cravos dos pneus. Sem contar trocar todos os parafusos da bike que eram de aço ou de coisa por parafuso de titânio ou parafuso de alumínio. Isso aí é loucura, né? Às vezes a gente faz algumas coisas que vai comprometer a segurança. Hoje eu não faço mais isso de maneira alguma. Outra coisa que eu fazia muito na road bike era passar a fita de guidão o mínimo possível. O mínimo possível. Até a fita que segurava o cabo eu passava o menor tamanho possível para deixá-la o mais leve possível. Acho que a maior loucura que eu fiz, uma vez eu fui colocar câmara de ar na minha bike road e chegaram umas câmaras de ar super leves na loja de um amigo meu. E eu cheguei lá e falei, ó, eu quero 2 câmaras de ar. Aí ele pegou, me trouxe as câmaras de ar, eu peguei uma balancinha, comecei a pesar e eu vi que tinha diferença de peso entre elas. Aí eu falei, mas aqui tá falando que pesa 60 gramas, tá pesando uma 58 e outra 65. Ele falou, mas tem uma variação de peso entre elas. Eu falei, tem? Então faz o seguinte, me traz todas. Ele olhou assim e falou, mas por que todas? Eu falei assim, eu quero pesar todas, eu vou pegar as mais leves que tem. Cara, ele me trouxe umas 100 câmaras de ar. Eu pesei todas para ver qual eram as mais leves. E aí eu comprei 2 ou 3 mais leves lá e levei e usei essas câmaras de ar. É claro que essas câmaras de ar leves, elas furam muito mais fácil, assim como os pneus mais leves, então é loucura mesmo, por isso que eu estou falando para vocês as maiores loucuras que eu fiz para deixar a bike leve. Uma coisa que eu fiz também, eu montei uma bike full com tudo que você possa imaginar de peça leve. O canote das marcas, tem várias marcas, né, que são especializadas em fazer peças leves. Shimoku, Tune, MCFK, centenas de marcas. E eu montei minha bike com tudo que podia ser de mais leve, não tinha mais como eu tirar peso. E eu queria que ela baixasse um pouquinho o peso. Então o que eu fiz? Eu tirei o suporte de Garmin e o Garmin. Então eu não usava o meu GPS na bike. E comprei um relógio de GPS e usava o relógio como GPS para a bike não ter aqueles 30 ou 40 gramas do Garmin mais do suporte, para deixar ela o mais leve possível. Com o tempo isso aí foi passando e eu fui vendo que não é só o peso que conta, né? O peso é importante? Sim, mas vai chegar um ponto que o negócio começa a ficar uma loucura. Teve uma coisa também que eu fiz que foi... Essa pra mim foi a mais assim, que eu percebi na hora que eu tinha feito uma besteira. Tava começando a ter as bikes 29 e eu comprei um quadro 29 da Niner e esse quadro era de aço. Só que esse quadro era muito mais pesado do que os quadros de carbono de 26.
Só que eu queria andar de 29, eu não queria voltar para 26, e também não existia ainda os quadros de carbono de 29 aqui no Brasil, isso faz muito tempo. Então eu queria tirar peso da bike, fiz tudo. Furei a coroa do pé de vela, furei as coroas todas, pus corrente super leve, pus um cassete de speed atrás, então o mountain bike na época era de 9 velocidades, 11,36, e duas coroas na frente. Eu coloquei um cassete 11,28 de speed, de titânio, Dura Ace, super leve. Na frente, coloquei um câmbio de speed também, com adaptador. E o garfo era um garfo de aço, era muito pesado o garfo. E um amigo meu na loja tinha um garfo de mountain bike aro 26 de carbono, era muito leve. Eu vi que dava certo o garfo de 26 com o pneu 29, mas passava assim, quase encostava, né? A roda 29 quase encostava no garfo 26. Ah, mas eu não tive dúvidas, eu fui lá, comprei um garfo 26 de carbono, pus na 29 e o pneu quase encostava. E tirou muito peso da bike, porque o quadro e o garfo eram pesados, porque a ideia não era ser uma coisa leve. Coloquei e fiquei feliz pra caramba, a bicicleta pesou 600 gramas a menos, de tanta diferença que deu de peso. E aí eu fui andar com a bicicleta era, era horrível de andar, porque a geometria da bicicleta não foi projetada para aquilo, para ter a frente baixa. Então a frente abaixou demais, ficou horrível de andar. Eu andei algumas vezes, tirei aquele garfo, deixei lá, depois eu pus em outra bicicleta 26, voltei o garfo original, mas com aquela loucura de ter o menor peso possível na bicicleta. Hoje, bem mais velho, depois de fazer muita loucura com coisas leves, hoje eu quero uma bicicleta leve, mas eu penso primeiro na segurança, na durabilidade, no desempenho, não é só o peso que conta. Beleza, galera? Gostou do vídeo? Dá o seu like, deixa suas críticas, dúvidas, sugestões aqui embaixo no canal. Não está inscrito no canal? Inscreva-se. E é isso aí. Abraço!